Olá! Sejam muito bem-vindos a mais essa exploração aqui do Raízes do Sinai. Para começar, eu quero lançar uma pergunta que vai meio que guiar toda a nossa conversa hoje. E se a geologia, os mitos antigos e a arqueologia, no fundo, estivessem contando a mesmíssima história? A nossa jornada aqui começa por um evento que, de acordo com a nossa fonte, é o que dá o pontapé inicial para a história como a gente conhece. Um dilúvio, mas não um dilúvio qualquer, um evento cataclísmico. Olha que interessante. Se a gente pegar as genealogias bíblicas, a conta chega num ano bem específico, 1656, contando a partir da criação. É esse o nosso marco zero, o ponto de partida para tudo que vem depois. Tá, mas como um evento desses teria acontecido? Bom, a fonte que a gente está analisando propõe a chamada teoria da hidroplaca. A ideia é a seguinte: imagina um oceano de água subterrânea, preso debaixo da crosta da Terra, com uma pressão absurda. E aí, de repente, tudo isso explode para a superfície com uma força inimaginável, cobrindo o planeta inteiro. Então, como isso funcionaria na prática? A teoria detalha tudo em 5 passos, saca só. Primeiro, a pressão dessa água lá embaixo começa a estufar a crosta. Segundo, essa pressão é tanta que gera uma rachadura gigantesca que dá a volta no planeta inteiro, em questão de horas. Terceiro, jatos de água supersônicos explodem para a atmosfera, as fontes do grande abismo. Quarto, isso faz com que as placas continentais que estariam sobre essa água deslizem e batam umas nas outras. E por fim, o quinto passo. Essa baita colisão é o que teria formado as montanhas altas e os oceanos profundos que a gente tem hoje. E aqui a coisa fica fascinante, porque a teoria aponta para evidências físicas que, segundo ela, sustentam essa ideia de uma catástrofe super rápida, e não de milhões de anos de processos lentos. Pensa só, mamutes que foram congelados tão rápido que ainda tinham comida não digerida no estômago, ou fósseis de peixes no meio da refeição, sabe? E o que dizer das gigantescas camadas de rocha sedimentar que parecem ter sido depositadas todas de uma vez, como uma grande onda que lama. Então, o que a gente está vendo aqui é a imagem de um planeta completamente transformado. Um antes e um depois radical. Antes do dilúvio, a descrição é de um supercontinente, tipo a Pangeia, com um clima super estável, sem grandes variações. Mas depois, depois do cataclismo, o mundo vira o que a gente conhece hoje. Continentes separados, estações do ano bem marcadas, deserto de um lado, cordilheiras altíssimas do outro. Ok, a transformação física do planeta foi gigantesca, né? Mas e as pessoas? Como a humanidade reagiu a isso? É essa pergunta que nos leva direto para o próximo grande evento que moldou o mundo antigo. A motivação dele está bem aqui, direto do Gênesis. Façamos para nós um nome. A ideia era criar um nome famoso, centralizar o poder, ficar todo mundo junto, o que era exatamente o contrário da ordem divina que era para se espalhar e povoar a terra. E o material que eles usaram para construir a torre diz muito. Eles não usaram pedra e argila. Usaram tijolos cozidos e piche, betume, materiais à prova d'água. A interpretação aqui é que isso foi um ato de desafio, sabe? Uma demonstração de tecnologia para dizer, olha, pode mandar outro dilúvio que dessa vez a gente está preparado. E as consequências disso foram gigantescas. A língua única foi confundida em várias. E isso forçou o pessoal a se espalhar pelo mundo. E aí que está o pulo do gato. Enquanto eles se dispersavam, eles levaram junto as memórias daquele mundo antigo, daquele passado comum. E no meio disso tudo, surge uma figura para organizar essa nova bagunça. Nimrod, que é apontado como fundador dos primeiríssimos reinos depois do dilúvio. E é exatamente daí, da dispersão de Babel, que a gente vê o nascimento das primeiras grandes civilizações. Todas elas, de alguma forma, ligadas a esse evento. Essa linha do tempo mostra bem certinho como isso aconteceu. As primeiras cidades sumérias, depois o Império de Acádia, tudo brotando ali na Mesopotâmia. E não por acaso, essa é a região que a Bíblia chama de Sinar, o lugar exato onde a Torre de Babel teria sido construída. E aqui a história dá uma virada religiosa. Segundo essa interpretação, Nimrod e sua família foram transformados em deuses, criando um padrão, um molde que seria repetido depois em várias outras religiões. Nimrod vira o deus Sol, a esposa dele, Semiramis, vira a rainha dos céus, e o filho Tammuz se torna uma espécie de filho messiânico, a reencarnação do próprio deus Sol. Certo. Agora a gente vai mudar um pouco o foco. Vamos ver como essa história, que teria sido uma só, foi se transformando e sendo distorcida nas mitologias de outros grandes impérios que vieram depois, como o Egito e a Pérsia.
Olha só esse gráfico, é impressionante. É a explosão do politeísmo, a crença em vários deuses. A Suméria com mais de 3.000 deuses, o Egito com mais de 2.000. E o mesmo padrão aparece no hinduísmo. De acordo com a fonte, isso não é coincidência, mas sim um sinal de que todos eles compartilham uma raiz histórica lá atrás, com a Suméria. Agora, a gente entra num ponto bem polêmico, levantado pela fonte. A tabela mostra paralelos entre deuses pagãos, como Horus do Egito e Mitra da Pérsia, e a história de Jesus. A fonte aponta que temas como nascer de uma virgem, ter 12 discípulos e morrer e ressuscitar em 3 dias já apareciam nesses mitos muito, muito antes. E isso nos traz a um dos argumentos centrais aqui. A visão mais comum na academia é que a Bíblia pegou emprestado histórias e leis de culturas mais antigas, como o Código de Hammurabi. Mas a fonte que estamos analisando vira essa ideia de cabeça para baixo. Ela diz que, na verdade, existia uma lei divina, uma história original, que o relato bíblico preservou, enquanto as outras culturas aqui foram distorcendo essa verdade. Então, para resumir a ideia central, esse gráfico mostra que, para essa fonte, os mitos e leis pagãs não são originais. Eles seriam, na verdade, distorções, ecos de uma única verdade histórica que teria sido mantida intacta no registro bíblico. Bom, estamos chegando ao fim. Então vamos juntar as peças e resumir essa nova forma de olhar para a história antiga que foi proposta aqui. E depois de tudo isso, fica uma grande questão no ar para a gente pensar. Será que a história antiga é, na verdade, uma única verdade que foi se perdendo e se distorcendo com o tempo? Ou será que são só vários mitos diferentes que, por pura coincidência, acabaram ficando parecidos? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente o jeito como a gente enxerga o passado, né? Por isso, a gente quer muito saber o que se passa na sua cabeça. Deixe o seu comentário aqui embaixo e, claro, se inscreva no Raízes do Sinai para a gente continuar desvendando essas conexões juntos.